Bem, vamos recomeçar, reconectar, agradecer novamente e vamos dar continuidade, né? Deu um pico aqui de energia, deu sei lá o que derrubou a live, tudo certo. Vamos começar de novo, né, Roseli? Sem problemas. Eu presto bem atenção em tudo que vai acontecendo, comportamento das pessoas, e a gente vai entregando, né, algumas missões para que essas missões sejam cumpridas, e assim nós vamos vendo quem são as pessoas que nos cercam, o que nós podemos confiar a elas e o que elas realizam com as ferramentas que têm. Depois da lição que nosso irmão Joshua nos trouxe na terça-feira passada, a gente percebe que a gente passa por alguns testes. E a gente vê que nesses testes é para a gente usar o conhecimento que a gente tem. Não é? O conhecimento que a gente tem. Essa não é uma missão de um homem só. Esta não é uma guerra de um homem só. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo na humanidade, onde todos quantos precisavam reencarnar para se redimir, para corrigir seus erros, para reavaliar suas vidas, reencarnaram. Como é que a gente, veja só, como é que a gente pode aproveitar bem essa oportunidade e essa vida? O que você faz da sua vida que te traz prazer, alegria? Diante do conhecimento que a gente tem da continuidade da vida, se eu sei que eu sou a soma de minhas encarnações anteriores, eu sei que a minha próxima vida será somada a essa que eu estou vivendo agora. Eu estou me esforçando cada vez mais para poder me melhorar como ser humano. Eu não quero levar dessa encarnação, mágoas, tristezas, o sentimento de incapacidade. Eu não quero. Não quero levar esses sentimentos comigo. Então, tudo que está ao meu alcance, eu venho fazendo. Então, Carlos Ramírez, né, ele nos entregou algumas missões para serem desenvolvidas, 7 ao todo, para que possamos desenrolar de uma vez por todas o que falta, né, da construção dessa arca que está se fechando, o que falta da missão que cada um tem para poder cumprir nessa existência. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vejo as coisas com os olhos que Deus me deu e a abertura da visão que os Espíritos me dão. Eu vejo homens fazendo acordos às escondidas. Eu vejo homens que usam mantos, fazendo acordos com seres que vivem nas sombras, com suas mentes já manipuladas, porque foram pegos pela ânsia de poder e com isso venderam a sua alma, sem saber que estavam vendendo a um ser da maior perversidade jamais vista. Eu via pessoas que, estando, né, num patamar
onde a missão seria corrigir seus erros através da justiça, e que lhes foi dado o poder de decidir sobre as causas alheias, para que, em julgando corretamente essas causas, as suas causas anteriores pudessem ser julgadas pelo mesmo crivo com que vem julgando as causas alheias, em todas as instâncias. Eu vi homens andando pela terra com um cetro, como se fosse uma arma de poder, aonde punia pessoas simples, por essas pessoas simples não os reconhecerem com que eles gostariam que fossem. Eu via como que em outra esfera, outros seres que clamavam por ser adorados e exigiam que essa adoração fosse feita em voz alta. E aqueles que não o faziam em voz alta tinham, né, as suas cabeças cortadas e tinham sua vida lapidada. Eu vi homens portando capas e túnicas assim de uma forma muito estranha, onde as suas túnicas cobriam até mesmo a sua face. Nem mesmo as suas mãos a gente conseguia ver. Eu vi que eles procuravam se esconder de todos os meios e modos, com medo de serem reconhecidos por onde passavam, porque eles haviam de passar por lugares onde ali eles cometeram muita injustiça, onde eles puniram muitos injustos, onde puniram líderes daqueles trabalhadores que apenas queriam o bem para todos. O pavor era tanto que os seus olhos estavam ali cerrados, avermelhados de pavor, e os mesmos andavam como se tremendo em si mesmos. As suas túnicas, as suas togas, elas exalavam um cheiro muito ruim, um cheiro que provocava a rejeição de todos, inclusive de outros que usavam esses mesmos mantos, essas túnicas. E eles, entre si, não conseguiam mais confabular-se, porque eles haviam tido a consciência da gravidade das situações em que eles estavam, em que em suas mentes eles ouviam que o clamor da justiça dos justos seria ali atendido pelo Senhor da Justiça. Eles que até então viviam na esbórnia, viviam no luxo, viviam declarando um poder absoluto, não conseguiam nem mais olhar uns para com os outros. Mas todos eles tinham que passar pelo mesmo caminho. E ninguém tinha coragem de seguir à frente. Andavam cabisbaixos, tentavam se livrar desses mantos, não conseguiam, tentavam passar despercebidos, não conseguiam. Mas as pessoas que estavam ali ao redor, eles o viam apenas como homens miseráveis, cheios de lepras,
em seus corpos. O fedor com que eles exalavam era de carne podre. Só que a carne podre era do próprio corpo deles. Por isso não conseguiam ficar perto uns dos outros. Só que eles não enxergavam as suas deformidades, já provocadas por esta lepra, que fora adquirida ao longo do tempo de suas magistraturas na vida e onde eles ali deveriam fazer justiça, não a injustiça. Cada vez que eles iam caminhando, mais e mais pessoas tentavam se aproximar deles, e ao olhar para eles viam que não havia mais nada a fazer. Não havia mais o que gritar, o que cobrar, o que exigir, pois essa doença horrível já tomara conta, da alma deles, e eles apodreciam vivos, a forma assim com que eles viam, sempre caminhando. E quanto mais caminhavam, mais e mais gente, quanto mais caminhavam, mais se envolviam com a multidão, do qual estava ali, observando a passagem deles. A princípio, as próprias autoridades daqueles lugares tinham receio da reação daquela multidão. Mas a multidão, ela demonstrara até mesmo uma certa compaixão, porque aqueles seres estavam indo por um caminho em que eles sabiam que se deparariam num abismo. E era um abismo do qual aqueles que ali caíam, ninguém jamais tinha notícias. Passo a passo, aqueles seres humanos que estavam ali portando aqueles mantos, aquelas túnicas, estavam seguindo e chegando ali à beira do precipício, bateu-lhes um desespero tão grande que os mesmos começavam a gritar: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas nada acontecia. Um silêncio fúnebre envolvia aquela região. Um silêncio fúnebre envolvia toda aquela multidão. A força magnética daquele abismo puxou aqueles seres, puxou todos para o fundo do abismo. Em total, estava em torno de 14, 15, que atuavam em diversas formas, os mesmos em vários lugares. Eram extremamente poderosos, eram e faziam com que as leis que eles criassem fossem impostas a qualquer preço, atraindo-os ao abismo. Não mais se ouvia a sua voz, não mais ouvia o clamor, não mais se ouvia nada. Em poucos instantes, aquele abismo desaparecia da nossa frente. E ali, como se uma terra nova surgisse, uma relva, algo que pudesse indicar um recomeço.
aquela multidão que estava estarrecida começava a se espalhar por aquela terra e foram cada um por uma direção. Cada um procurava, nos seus pares, nos seus afins, caminharem. Então saíam em pequenos grupos, iam caminhando cada um por uma direção. De uma outra visão, nós vimos sacerdotes dando as mãos para seres das sombras que também lhes seduziram. Homens que usavam túnicas religiosas, usavam na cintura cordões com contas, cordões feitos de fios, de um tecido fino parecendo linho, e ao final deles uma cruz. Também víamos como adorno envolvendo o pescoço essa mesma cruz. Eles usavam um tipo de um chapéu pontiagudo, semelhante a algumas igrejas, e ali tinha alguns símbolos semelhantes àqueles algarismos romanos. Eu olhava que aquele homem que vestia branco, mas tinha em seus olhos um ódio muito grande, e os outros que estavam abaixo deles o reverenciavam. E ele ali proferia discursos, falando como se fosse um representante de Deus, mas em suas palavras doces e mansas, instigava os seres humanos a uma apostasia, a uma descrença das escrituras que até então era tida como base da religião ao qual frequentava, do qual ele ali se formara. Mas que durante toda a sua formação, desde os primeiros anos de suas vidas, nesses ambientes onde são preparados para se tornarem sacerdotes, já haviam os envolvimentos interpessoais que, em sã consciência, não se dá para falar diante dos atos que realizavam entre si, atos libertinos, atos de degeneração da postura moral e ética entre eles, mas sempre quando convidados a irem nas reuniões públicas, os mesmos ali demonstravam em silêncio, como se fosse uma disciplina, perto de chegar a uma santidade. Atos de barbáries voltavam a ser cometidos quando voltavam depois nas celebrações, onde riam,
para a manutenção da vida deles, inclusive da sede aonde vinha alimentando já há séculos a história da salvação, às custas da compra da salvação, através de indultos que eram vendidos de acordo com o grau dos erros que eram cometidos. A jornada desses seres, nós víamos que, mesmo utilizando roupagens que pareciam sacerdotais, em seus corações rancorosos e cheios de ódio, queriam apenas manter os seus seguidores sob o domínio do medo da perdição, o medo do inferno, o medo de ficarem purgando durante a eternidade, se não lhes aceitasse as condições de rendição espiritual, como assim ditavam com aqueles que sentiam o medo do desconhecido. Ao longo das últimas décadas, todos esses ligados estiveram envolvidos dentro desses pactos ali, que eram firmados em cima de documentos guardados a 7 chaves, da onde a ânsia pelo poder e o domínio faziam com que buscasse ouro, riqueza e poder, não se importando de onde viesse e a que custo essa riqueza lhes trariam a certeza de que pudesse ter poder. De quando em quando, eles tinham que mexer em todas essas riquezas pelos vínculos criados com aqueles senhores das sombras, senhores que nunca se viu o rosto, nunca se via a face, mas eles os temiam e obedeciam cegamente, porque lhes era oferecido poder infinito sobre os seus rebanhos. Nós vimos a sua casa principal ruir, uma casa grande, dentro de uma das nações mais antiga da história do mundo. Diante o poder, durante milênios, comandou as outras nações do planeta. Nós vimos aquela grande casa ruir, vimos o teto ruir, vimos as paredes ruírem, uma grande comoção de terra, causando rachaduras em todos os lados, a terra se abrindo, e tudo como sendo devorado pela terra. Diante dos olhos daqueles que assistiam, que eram milhares e milhares, olhares estarrecidos de ver como que aquela construção que parecia ser tão sólida, tão forte,
pudesse ruir. Algo inacreditável aconteceu que fez com que tudo desabasse. Tudo. Nós vemos que isso está acontecendo mais perto do que a visão e o ouvido dos homens podem perceber. O que vai causar um esfriamento na fé globalizado. O que vai provocar um sentimento de orfandade jamais visto. Como que se não tivesse uma referência mais num caminho religioso, espiritual, que pudesse lhes guiar suas vidas. As almas assustadíssimas caíam de joelhos, começavam a suplicar que Deus interviesse por eles, porque eles não foram preparados para entender o porquê, o fim de tudo aquilo que eles acreditavam. O sentimento de serem enganados foi cruel demais para com seus corações e suas mentes. Aquele chapéu que aquele homem usava, naqueles algarismos romanos, tinham muitas letras. Muitas letras. Aquilo significava um número, aliás, 3 números: 6, 6, 6. Eu acredito em Deus, eu acredito nos espíritos, eu ando com os meus pés no chão. Eu estou aqui. Você está aí? Você está aí? Eu estou aqui. Você está ouvindo? É bom que todos ouçam e que todos nós possamos manter os nossos corações fortalecidos, manter a nossa fé e os nossos olhos bem atentos. Tem muita coisa acontecendo e vai acontecer daqui adiante em todos os setores da atividade, desde o campo econômico, o campo religioso, o campo científico, até mesmo alguns campos delicados que hoje torna-se proibitivo falar. Mas todas as informações que vão sendo trazidas para a gente
a gente vai vendo, né, a hora certa. É a Juliana Ponte. É o Paulo Rogério. Vai chegando a hora das coisas acontecerem. Você sabe que uma das coisas que eu mais observo é o sentimento de união. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz lá no Rio de Janeiro foi ver a equipe lá unida. Sentaram todos juntos, ficaram o tempo todo aguardando, ficaram todos juntinhos. Na hora que nós fomos falar isso na sexta-feira. Não sei se eles têm ideia do que eles transmitiram, mas foi a maior demonstração de fé, de união, que já demonstraram. Outra coisa que eu observo é em relação às próprias pessoas que andam comigo. Quem está aí? Eu observo, gente, eu vou vendo aqui os nomes aqui, eu vejo, meu olho bate ali certinho. Eu vejo quem são os que estão acompanhando, quem são os médiuns que estão acompanhando, quem são os da casa que estão acompanhando. Quem é que vai dizer eu estou aqui? Uma das coisas que Jesus ele nos fala no Evangelho é: quem comigo não junta, espalha. Às vezes as pessoas falam: eu não gosto de me manifestar. É sinal de perigo. Isso é sinal de perigo. Será que se pode contar com as pessoas que não gostam de se manifestar? Eu vou observando, eles vão me falando, meus olhos vão vendo, meu cérebro vai processando. As pessoas que alegam milindragem, as pessoas que se alegam um monte de coisas, mas às vezes estão simplesmente desatentos a tudo isso. Por quê? Quando chegar a hora do chofar tocar, quem serão aqueles que irão se levantar com aqueles das falanges de Miguel e vão dizer: eu estou aqui? Ou vão preferir ficar ali à beira de tudo, esperando as coisas acontecerem para depois se aproveitar da situação? Não vai dar. O que eu digo é que não vai dar. Sabe quando as pessoas falam: olha, nós estamos juntos, tá? Estamos. Nós estamos juntos. Diante, né, de tudo que vai acontecer como uma avalanche. Vai acontecer como uma avalanche. Muitos, por ficarem quietos, não serão ouvidos. Não serão ouvidos na hora em que este chofar tocar. E os fatos vão, aos poucos, vão se somando. Por quê? Hoje a gente vê muitas notícias negativas expostas para todo mundo ver. A gente vê quase nada de notícias positivas para a gente poder falar: ah, bom. Não é? Não é assim? Existem aqueles que estão lutando para tentar conquistar um poder que nunca tiveram. Existem aqueles que sempre tiveram poder, mas nunca precisaram medir força para poder mostrar o seu poder. Do mesmo jeito que o mal vem se juntando, aqueles que querem que as coisas fiquem bem, aqueles que querem que as coisas fiquem bem,
precisam se apresentar. Precisam se apresentar. Você sabe que, preste atenção quando os Espíritos nos falaram que muitos que vieram para a Terra para poder acertar as coisas do planeta estão reencarnados em todos os segmentos da sociedade. Na ciência, na economia, na política, nas Forças Armadas, em todos os lugares do mundo. O mal se juntou. Só que o bem, os que acreditam no bem, os que querem justiça, como eu, como você, que quer que a justiça seja feita, eles criaram toda essa situação para que todos aqueles que têm essa propensão a serem maldosos se rebelem. Tudo o que está acontecendo faz parte, né, de um plano para que tudo aquilo que estava oculto seja revelado. Quando se fala, né, que o nosso país seria chamuscado, quando a gente fala do que está acontecendo no mundo, todas essas coisas que parece estar ganhando força, né? A questão do satanismo, a questão de essa coisa, né, de horrorosa de adulto com criança, todas essas coisas de, sabe, essa bagunça sexual que estão fazendo na cabeça das pessoas. Isso é muito simples. Isso aí é apenas fazendo com que, sabe, vamos tirar o time daqui e vamos ver o que eles vão fazer. E vamos ver o que eles vão fazer dentro aqui do mesmo. Eu posso falar para vocês, essas mesmas lives aqui que a gente faz, também tem esses que estão se revelando como eles são. É importante a gente saber disso. Como nós estamos tratando a nível globalizado no planeta Terra, viu? Estamos falando em termos de planeta, em termos dessa nação que aqui está. Deixemos com que o mal apareça, porque até então estava enrustido no coração e na mente das pessoas. A gente sabe o que vai acontecer com esses que estão aí usando e abusando de um poder. É muito triste você ver isso. A degradação de um ser humano. Horroroso isso. É horroroso. Consegue entender? Que bom. Eu falo de mim. Eu vejo quem está ao meu redor. Quem está presente. Uma das coisas que Jesus sempre observava em relação aos apóstolos eram aqueles que se manifestavam e aqueles que ficavam ali só na surdina. Judas Iscariotes era um dos poucos que se manifestavam. Foi aquele que se deixou enganar pela ganância, pelo poder. Você está aí? Essa é a pergunta que eu faço. O tempo está passando e vai passar de qualquer jeito. O tempo está passando e vai passar de qualquer jeito. Então, o que eu digo para vocês, vejam só. Tem muito mais batata podre para sair do saco. Em todos os setores da sociedade, todos, sem exceção. Ainda tem bastante batata podre para poder aparecer, que vai decepcionar muita gente, principalmente nos credos religiosos
vai decepcionar muita gente, mas muita gente mesmo. Se preparem. Mas quem somos nós? Quem são vocês? Quem é que realmente está presente? Quem é que está só quietinho, escondido, debaixo da coberta, mais dormindo que acordado, com medo de escrever assim: eu estou aqui? São coisas que o Cristo vem nos dando, nos trazendo essas lembranças, para que a gente tome uma postura. Tem muita gente que praticamente já jogou a toalha, né? Quem jogou a toalha porque nunca acreditou em nada. Os fatos demonstrados ultimamente, inclusive está à disposição para quem gosta, né, da internet. Estava esse dia conversando, né, com a minha irmã, a Leslie, a respeito de alguns números que nós comentávamos. Números esses trazidos, né, pelos espíritos, principalmente por um ser que eu tenho um profundo respeito, né, chamado Dom Carlos Ramírez, em que ele nos disse, né, numa determinada data, no dia de São Cipriano, que um evento que aconteceu naquela vez, teve alguém que naquele dia recebeu mais de 86 milhões de créditos. E ele foi dado como perdedor. Os números se comprovam, foi tudo sendo comprovado hoje em dia, através de uma campanha que foi feita, através de números de CPFs do qual se manifestaram. CPFs é certificado de pessoa física, né? Esse certificado de pessoas físicas que fizeram uma manifestação silenciosa, do qual demonstrou exatamente aquele número que o Sr. Ramírez havia falado para nós, onde muitos haviam, né, desacreditado, não acredito mais nisso, não acredito mais nada. A verdade vai ser apurada, vai ser declaradas, né, dona Gilce? Vai ser declarados abertamente, de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro. Ou seja, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, dentro desse campo, aqueles que não sabem esperar, come cru. Você comeu alguma coisa mal passada, vá lá, mas comer cru vai te causar um mal muito grande. Muita gente ainda come cru até hoje. Muita gente come cru até hoje. Certo? Fazer o quê? Deixa comer cru. Certo? Eu acredito em Deus, acredito nos espíritos. Eu ando com os meus pés no chão. Eu sei que aquilo que os espíritos nos falaram que iria acontecer está mais na cara do que nariz. E é verdade. Você sabe que existe, né, uma força multinacional que já está formada há muito tempo e que sorrateiramente vem fazendo. Inclusive, eu estava esse dia conversando com um irmão, se eu não me engano, é lá da Bahia, que ele esteve lá em Brasília. Ele ficou lá um tempão esperando para poder conversar. E ele disse coisas importantes a respeito de um período que ele esteve ali em Brasília e daquilo que ele conseguira se comunicar com aquele ser humano que estava lá no poder. E aquilo que ele me falou, que ele falou lá quando o Sr. Ramírez estava lá, que me fez aqui recordar e abrir a mente. Não sei se ele está me ouvindo aqui, né?
que essa força ela está presente e que esta força vai agir multidisciplinar. Multidisciplinar. Tá bom? Então, olha, eu aprendi a não me contaminar com nenhum tipo de vírus. Nem o vírus da maledicência, nem o vírus da vingança, nem o vírus de doenças mentais, nem com o vírus de vingança, mas aqueles que pularam fora do barco vão morrer afogados. Aqueles que continuam remando vão chegar a um porto seguro. Lembre-se disso. Ok? Não há nada oculto que não seja revelado. Lembre-se disso. E essa visão que me foi passada dos homens de manto, dos homens que usavam batinas. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber quem é uma das bestas do Apocalipse. E depois a gente já vai falar para vocês quem que é a outra besta do Apocalipse. E que elas vão se dividir. Vocês vão entender o que são aqueles chifres todos relatados no Apocalipse. Só entender o que é aquele chifre pequeno que ia provocar uma desgraça mundial, que está aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. É só fazer contas. É só você prestar atenção na revelação das revelações. É preciso não se deixar levar pela curiosidade, sim pela verdade. Que as nossas atitudes não sejam corrompidas, que os nossos atos a gente não venda-os de forma alguma. Eu acredito em Deus, eu acredito nos espíritos, eu ando com os pés no chão. É só você pensar um pouquinho. Daqui a pouco vocês vão saber que a luz sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. Mas é interessante saber. Procure saber você com quem você pode contar. Procure saber dos que estão à sua volta com quem você pode contar e quem é que se importa com as coisas que você já falou, que você já fez. Procure saber. Quando eu falo assim para que as pessoas se manifestem, diga que vocês estão aí. Diga, eu estou aqui. Certas coisas, né, a gente não vê. A gente não vê. Você está vendo? Eu não estou vendo. Isso é muito interessante. Para que a gente possa cumprir essa missão, é preciso saber exatamente o que e a quem você vai entregar essa missão. Tá bom?
Aguardem as cenas dos próximos capítulos de Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, as revelações do Apocalipse, as revelações que virão em todas essas religiões. E o que é que nós vamos fazer? A arca está se fechando. Só isso que eu posso falar para vocês. Nem tudo a gente pode falar, que tem gente aí na live já que já está meio pé da vida. Está muito raivoso. Por causa de quê? Por que está raivoso? Muita gente decepcionada com o que fez. Para eles mesmos, né? Sabe quando a gente faz o mal, colhe o mal, já era, né? Já era mesmo. Já era. Amanhã eu volto. A gente volta para falar a respeito da outra besta do Apocalipse. A respeito de algumas coisas mais que vêm do espaço, no qual os espíritos nos alertaram justamente a respeito de alguns meteoros aí. Tá bom? Vamos tomar cuidado com o que vem do céu. Vamos tomar cuidado com o que vem do céu. Esse é o Carlos Eduardo. Eu vejo você. Vocês estão aí? Ótimo. Não vou perguntar de novo. Essa semana, na quinta-feira, vocês vão receber uma visita na casa de vocês. Faz uma prece antes de dormir. Quinta-feira, de quinta para sexta. Tá? De quinta para sexta-feira vocês vão receber uma visita. Vocês façam uma prece à Nossa Senhora. Faz uma prece a Nossa Senhora. Alguém muito importante vai te visitar. De quinta para sexta. Tá bom? Você faz uma prece antes de dormir. Faça uma prece a Nossa Senhora. Qualquer prece a Nossa Senhora, você vai receber uma visita. Essa visita vai te contar algumas coisas sobre o que vai acontecer. Alguns ela vai falar sobre as velas santas, para outros vai falar a respeito de alimentos, outros vai falar a respeito de saúde, outros vai falar sobre fé, outros vai falar sobre família, alguns não vão lembrar de absolutamente nada, mas já vão acordar diferente, bem diferente. Ok? De quinta para sexta-feira. Procure se fazer presente. É extremamente importante agora. Agora é hora de você falar que você realmente tem fé. Hoje eu estava conversando com uma irmã ali, né? E preocupado, né, em respeito de casa, essas coisas. Eu falei assim, olha, meu amigo Ramírez, ele nos disse, aquilo que a gente vai precisar ter para a gente passar aquelas horas difíceis. Não adianta a gente querer fazer coisas achando que o mundo vai ficar
são da cabeça, não vai não. Como quando ele nos diz que ele fala assim, ó, quem comigo não junta espalha, ou seja, comunidade, como disse Dom Carlos Ramírez. E ele mostrou para essa irmã, através de sonho, ela estava me contando, que muitos não conseguiam chegar lá nesse porto seguro. Que havia uma porteira ali, um portão bem grande. E esse portão, ele era elétrico, ele era magnético. Qualquer pessoa de fora que chegasse, ele não conseguiriam chegar. E que as pessoas só se sentiam seguras ali dentro. Quem estava ali dentro estava seguro. Ou seja, tudo que a gente precisa, a gente já tem. Viu? Você que teve essa visão, esse sonho, você vai ter outros sonhos, outras visões. Guarde-as, extremamente importantes. Mas é justamente isso. Quanto mais juntos, mais em paz, mais seguros, todos nós vamos ficar. Entendeu? Capiscou? Então faz uma prece. De quinta para sexta. Todo mundo. Você vai receber uma visita. Não estranhe quem seja a visita. Pode ser a própria Nossa Senhora, pode ser Jesus, pode ser um desses anjos, pode ser Bezerra de Menezes, pode ser Dom Carlos Ramírez, Esmeralda, pode ser tantos espíritos de luz, pode ser um parente seu, pode ser seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, um grande amigo, um grande irmão. Vamos cuidar da parte de energia, de alimentos, segurança, ok? Sobrevivência. Eu estou aqui. É só você fazer uma prece. Qualquer prece que você souber. Eu vejo você. Tá meio friozinho hoje, né? Tá com o pé frio, né? Mas não deixa nunca o coração esfriar. Amanhã eu volto. E vamos ver se a gente consegue falar, tá? Porque estamos nos preparando, porque essa internet vai dar pau. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Fiquem todos em paz. Viu? A visita pode ser de um encarnado, não, de desencarnado. Espírito, tá? A visita do desencarnado. Deus abençoe. Durmam bem. Faz uma prece. Até amanhã. Só isso que eu posso falar por hoje. Já tem gente monitorando a live aí.